E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui com a gente no The Deep Dive. A gente vai explorar um tema hoje que, sei lá, acho que todo mundo se identifica. Essa busca, né? Essa busca pela perfeição. Essa busca incessante. Nossa, como essa ideia da perfeição tá em todo lugar. Demais. É impressionante. Principalmente, eu acho, com as redes sociais, né? Sim, total. A gente é bombardeado o tempo todo com vidas, tipo, perfeitas, corpos esculturais, sucesso do dia pra noite. Muita pressão, né? É muita pressão pra gente correr atrás de um ideal que, sei lá, me parece meio inatingível. Totalmente inatingível. E aí, o que você acha? Será que essa busca frenética não acaba atrapalhando a gente de, sei lá, aproveitar o caminho? De curtir as pequenas vitórias? Boa pergunta. Faz a gente pensar, né? O que é perfeição, no final das contas? O que essa palavra significa pra cada um? E será que a gente não tá perdendo tempo correndo atrás de, sei lá, de uma miragem? É tipo, a perfeição como a gente sempre viu, né? Impecável, sem falhas, perfeita. Sendo bem sincera. Impossível. Impossível, é verdade. É como tentar pegar fumaça. Quanto mais perto você chega, mais ela se desfaz. Nossa, que imagem. É isso. É como se a gente quisesse chegar num destino sem nem olhar a paisagem no caminho. E o pior é que muitas vezes essa busca pela perfeição, ela meio que, sei lá, paralisa a gente, né? Total. A gente fica com medo de errar. De não ser bom o suficiente. De não atender às expectativas. E aí a gente acaba não fazendo nada. A gente não cria, não se arrisca, não sai do lugar. A gente fica, tipo, sei lá, preso numa redoma. Com medo de quebrar a ilusão da perfeição. Verdade, mas você já parou pra pensar que, tipo, a beleza da vida tá justamente nas imperfeições. Exatamente. Nos erros, nos aprendizados, em como a gente supera as coisas. É isso que torna a vida interessante. A gente aprende, se reinventa, encontra novos caminhos. Mas, e aí, como é que a gente escapa dessa armadilha da perfeição? Como é que a gente começa a viver de um jeito mais leve, mais autêntico, sabe? Eu acho que a chave tá em entender que a gente não precisa ser perfeito. A perfeição é uma ilusão. O erro faz parte do processo. E tá tudo bem. Faz sentido. Mas como que a gente coloca isso em prática? Que tal a gente focar em dar o nosso melhor, em cada passo, em cada decisão? Se dedicar de verdade, sabe? Se esforçar, aprender com as dificuldades e, principalmente, comemorar as conquistas. Mesmo as pequenas. Nossa, isso parece libertador. Tirar esse peso das costas de ter que ser perfeito o tempo todo. É libertador. Se permitir ser quem você é, com erros e acertos. Mas essa voz interna, sabe? Aquela que fica o tempo todo cobrando perfeição. Como a gente lida com ela? A gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente mesmo. Se tratar com mais carinho, sabe? Compaixão? Isso, compaixão. Imagina que você tá conversando com um amigo que cometeu um erro. Você ia ser super crítico com ele. Ou ia tentar dar apoio. Acho que ia dar apoio, né? Tentar ajudar de alguma forma. Então, por que a gente não se trata com essa mesma gentileza? É verdade. Às vezes a gente é muito mais duro com a gente mesmo do que com os outros. Pois é. A gente precisa se lembrar que tá fazendo o melhor que pode, né? Com as ferramentas que tem no momento. Com certeza. Ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Errar faz parte do processo. E se a gente se permitir errar, sabe, sem se punir, sem se culpar, a gente aprende muito mais. É verdade, a gente cresce com os erros. E se a gente focar em aprender com cada erro, a gente vai evoluindo cada vez mais. E aí a gente tira essa pressão de ter que acertar sempre. Exatamente, a gente se liberta. E aí, viu? E aí a gente começa a aproveitar mais a jornada, sabe, sem essa cobrança toda. Legal. Mas como que a gente faz isso na prática? Com tanta gente cobrando, com tanta expectativa em cima da gente. Começa com pequenas mudanças. Que tal a gente tentar definir metas mais realistas, em vez de já querer errar ser perfeito em tudo logo de cara? Faz sentido. E com calma, né? Isso, pequenos passos. E outra coisa, divide as tarefas grandes em partes menores. Aí fica mais fácil de lidar, né? E comemora cada etapa que você concluir. Gostei. Tipo, em vez de escalar a montanha inteira de uma vez, a gente vai fazendo uma trilha, né? Apreciando a vista. Exatamente. E aí a gente comemora cada parada, cada ponto que a gente conquista. E aí o caminho todo fica mais leve, mais divertido. Com certeza. E não esquece, sucesso não tá só nas grandes conquistas, não. As pequenas vitórias do dia a dia também são importantes. Nossa, isso me lembrou de uma frase que eu li esses dias. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. É isso, né? Isso aí. Cada pequeno esforço conta. E no final a gente olha pra trás e vê o quanto a gente já caminhou, né? É verdade. E o legal é que a gente não precisa fazer essa jornada sozinho, né? Claro que não. Todo mundo passa por desafios, todo mundo erra, todo mundo aprende. A gente tá junto nessa. O importante é ter a coragem de levantar depois de uma queda, sacudir a poeira e seguir em frente, né? Mais forte, mais sábio. É isso aí.
a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. Mas, e as redes sociais? Não tem como negar que elas têm um impacto gigante nessa busca pela perfeição, né? Nossa, total. Tanta gente mostrando uma vida, tipo, editada, perfeita, que é fácil se sentir meio inadequado, né? A gente acaba se comparando, né? E a comparação nunca é justa. A gente tá vendo só a capa do livro, né? Só a versão que a pessoa quer mostrar. É verdade. A gente não vê os bastidores, os perrengues, as dificuldades que todo mundo passa. Exatamente. A gente só vê o palco iluminado e esquece que tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas. Então, como é que a gente faz para se proteger dessa pressão por perfeição que as redes sociais colocam na gente? Acho que a gente precisa ser mais crítico com o que a gente consome, sabe? Então, escolher melhor o que a gente vê. Isso. Seguir perfis que inspiram, que motivam, mas que não te fazem sentir mal. E lembrar que cada um tem o seu tempo, a sua jornada. Não precisa se comparar com ninguém, sabe? Cada um tem a sua história, né? Seus desafios, suas conquistas. Yeah. E a gente precisa respeitar isso. Com certeza. E quando a gente para pra pensar, a beleza da vida tá justamente na sua imprevisibilidade, né? Nos altos e baixos, nas surpresas, nos desafios que nos fazem crescer. A vida é uma aventura. E se a gente ficar preso nessa busca pela perfeição, a gente perde a graça da aventura. Perde a oportunidade de aprender, de se surpreender, de celebrar as pequenas coisas. Que a gente acaba perdendo a chance de experimentar coisas novas, de sair da zona de conforto, né? De se arriscar. Exato. O medo de errar pode paralisar a gente. Mas, e se a gente mudasse o foco, em vez de pensar no medo do fracasso, a gente pensasse na emoção de descobrir coisas novas, na alegria de aprender. Nossa, é verdade. A vida fica muito mais interessante quando a gente está aberto a aprender, a experimentar. E mais leve também. A gente tira o peso da obrigação de ter que se acertar sempre, sabe? A gente se permite errar e aprender com os erros. Exatamente. E aí a gente começa a ver os desafios como oportunidades, né? E não como ameaças. Tipo, em vez de fugir da montanha, a gente escala ela. E curte a vista lá de cima. Sim. E comemora cada passo dado. Nossa, adorei essa conversa, me deu um novo jeito de pensar sobre a perfeição. Que bom, fico feliz. E lembre-se, o importante é a jornada, você tá no comando dela. E a gente tá aqui para te ajudar nessa jornada. Com certeza. A gente se encontra na próxima parte do nosso mergulho para continuar essa conversa. Então, até a próxima, pessoal. Até mais. Sabe, quando a gente fala dessa busca pela perfeição, eu lembro de uma coisa que um filósofo chinês, o Lao Tse, já falava há muito tempo atrás. Certo. Lao Tse. O que ele tem a ver com essa nossa conversa sobre perfeição? Ele dizia que a beleza tá, tipo, na imperfeição, no inacabado. Ele via a natureza como um exemplo disso, né? As formas irregulares, as assimetrias. Para ele, a verdadeira beleza estava em aceitar essas imperfeições. Entendi. Então, em vez de a gente ficar tentando se encaixar no molde de perfeição, a gente devia, tipo, abraçar as nossas diferenças, as nossas, sei lá, singularidades. Exatamente. É como se a gente quisesse transformar uma árvore, sei lá, gigante numa árvore bonsai, sabe? Perfeita, simétrica, a gente até consegue, né? Com muito esforço. Mas aí a gente perde a essência da árvore, a beleza natural dela. Nossa, essa analogia é perfeita, faz muito sentido. Mas e aí, como que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Com tanta gente cobrando, com tanta expectativa. Acho que o primeiro passo é a gente começar a questionar esses padrões de perfeição que são impostos pra gente, né? De onde eles vêm. Quem disse que a gente precisa ser perfeito em tudo? É verdade. Às vezes a gente nem percebe que tá preso nesses padrões, né? Eles meio que viram, sei lá, parte da nossa forma de pensar, de agir. Pois é. E quando a gente começa a questionar esses padrões, a gente abre a mente para uma nova perspectiva. A gente começa a enxergar a beleza nas diferenças, nas imperfeições, nas coisas que tornam cada um de nós único. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e começasse a ver o mundo com mais cores, né? Isso, com mais vida. E quando a gente abraça a nossa imperfeição, a gente se liberta daquela pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. A gente passa a viver com mais leveza, mais alegria. Mais gratidão pelas coisas boas da vida, né? Com certeza. E essa mudança de perspectiva, essa libertação da busca pela perfeição impacta positivamente todas as áreas da nossa vida, né? Todas? Todas. Nos relacionamentos, por exemplo. A gente se torna mais autêntico, mais vulnerável. A gente se mostra como a gente é de verdade, né? Sem máscaras. Isso. E isso fortalece os laços, né? Torna os relacionamentos mais verdadeiros. Legal. E no trabalho, essa mudança de mentalidade pode ajudar a gente a ser mais produtivo, mais criativo. Com certeza.
No trabalho, a gente perde o medo de errar e começa a se arriscar mais, a inovar mais, a pensar fora da caixa. É verdade. Quando a gente não tem medo de errar, a gente fica mais livre para criar, para experimentar, para inventar. E sabe o que é mais legal? Ao longo desse processo, a gente acaba se conhecendo melhor, descobrindo nossos limites, nossos talentos. Tipo, a gente vai se descobrindo aos poucos, né? Exatamente. É como se a gente estivesse desvendando o mapa do tesouro. E cada acerto vai nos levando para mais perto do nosso verdadeiro eu. Nossa, que legal. E nesse processo a gente descobre que a verdadeira felicidade não está em ser perfeito, né? Mas em viver em paz com a gente mesmo. Isso. Em se aceitar com todas as nossas imperfeições. E em buscar sempre evoluir. Um passo de cada vez. Falando em evoluir, a gente não pode esquecer do esforço, né? Não basta só aceitar as nossas imperfeições, a gente precisa se esforçar para superar os desafios, para aprender com os erros, para se tornar a melhor versão de nós mesmos. Com certeza. O esforço é essencial para a gente crescer, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional. É através do esforço que a gente aprende coisas novas, desenvolve habilidades, supera limites e alcança objetivos. Mas e quando a gente se esforça e mesmo assim não consegue o resultado que queria? Como lidar com essa frustração? Nesse momento é importante a gente lembrar que o sucesso não se mede só pelos resultados, né? Mas também pelo esforço que a gente coloca nas coisas, pela dedicação, pela persistência. Então o importante não é se comparar com os outros, mas com a gente mesmo, né? Tipo, ver o quanto a gente já evoluiu, o quanto já aprendeu. Exatamente. E celebrar cada conquista, valorizar o nosso esforço, a nossa jornada e se orgulhar de quem a gente está se tornando. E sabe, quando a gente tira o foco da perfeição e coloca no esforço, uma coisa mágica acontece. A gente começa a ter uma relação muito mais saudável com as coisas, com o trabalho, com as pessoas. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas e começasse a enxergar a vida de um jeito mais leve, mais positivo. E a gente descobre que a verdadeira felicidade não está em ser perfeito, mas em viver cada momento com intensidade e com gratidão. E em se permitir ser quem a gente é de verdade, com toda a nossa autenticidade. É verdade. Quando a gente se aceita como a gente se liberta da aprovação dos outros e busca a aprovação de quem realmente importa, a gente mesmo. E essa autoconfiança, essa liberdade de ser quem a gente é, sem medo de errar, é o que nos impulsiona pra frente, sabe? Que nos dá força para superar os desafios e viver uma vida mais plena, mais significativa. E essa é a grande lição que a gente tira dessa conversa. A perfeição é uma ilusão. O que realmente importa é a jornada, o esforço, a dedicação, o amor que a gente coloca em tudo que faz. E nunca esquecer. Você é incrível do jeitinho que você é. Acredite em si mesmo, vá atrás dos seus sonhos e confie que a vida, com toda a sua beleza e imprevisibilidade, vai te levar para o lugar certo na hora certa. E a gente está aqui torcendo por você. Sempre. Conte com a gente. E aí, que tal a gente continuar essa conversa inspiradora na próxima parte do nosso mergulho? Bora! Tenho certeza que ainda temos muito que falar sobre esse tema. Então se preparem para mais insights e reflexões que vão te ajudar a se libertar da busca pela perfeição e a viver uma vida mais leve, mais autêntica, mais significativa. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso papo sobre a busca pela perfeição. A gente viu como o esforço e a autocompaixão são importantes para uma vida mais leve, né? Mas me diz uma coisa, você acha que em algum momento essa busca pela perfeição pode ser, sei lá, positiva? Que pergunta interessante. A perfeição em si é um conceito meio complicado, né? Se a gente for pensar na perfeição como objetivo final, tipo, absoluto, uma linha de chegada inatingível, ela pode ser, sim, bem prejudicial. Mas se a gente encarar a busca por aperfeiçoamento como um processo contínuo, uma forma de buscar o nosso melhor sempre, aí ela pode ser uma grande aliada, sabe? Entendi, então o problema não é a busca em si, mas como a gente se relaciona com ela, né? Exatamente. É como, sei lá, a diferença entre escalar uma montanha porque você ama o desafio, a beleza da jornada, e escalar a mesma montanha por uma necessidade de provar algo pra si mesmo ou pros outros. A motivação muda tudo. É sentido. É a mesma ação, mas com intenções diferentes. E como a gente sabe se está buscando aprimoramento pelos motivos certos? Sem cair naquela armadilha da autocobrança e da comparação. Eu acho que o segredo tá no autoconhecimento, sabe? Em entender nossos valores, as nossas motivações, os nossos limites. É importante a gente se perguntar por que eu tô buscando isso? O que eu quero alcançar de verdade? Essa busca tá me fazendo bem ou só me deixando mais ansioso? É tipo fazer uma análise sincera com a gente mesmo, né? Isso, pra entender o que realmente importa pra gente. E como a gente lida com a frustração de, às vezes, dar o nosso melhor e mesmo assim não conseguir o resultado que a gente esperava? Acho que nesses momentos a gente precisa ter compaixão com a gente mesmo, sabe? Entender que nem sempre as coisas saem como a gente quer, que imprevistos acontecem e que errar faz parte.
Se permitir sentir a frustração, mas sem se deixar abater. É como se a gente se abraçasse e dissesse: eita, tudo bem, você fez o seu melhor, e isso que importa. Vamos aprender com isso e seguir em frente. Que bonito. É como se a gente acolhesse a nossa própria dor, a nossa fragilidade, sem julgamento. Exatamente. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para o aprendizado, para o crescimento. A gente começa a enxergar os erros não como fracassos, mas como oportunidades. Nossa, que mudança de perspectiva incrível. Muda tudo, né? Muda tudo. A gente tira um peso das costas, sabe? E começa a trilhar a nossa jornada com mais leveza, mais confiança. E a gente descobre que a beleza da vida tá justamente na imprevisibilidade, nos altos e baixos, nas surpresas. É isso. É a soma de tudo isso que nos torna quem somos e dá sentido à nossa história. É como se a vida fosse um grande quebra-cabeça, né? E cada peça, cada erro, cada acerto fosse essencial para formar a imagem completa. E a imagem final, ela tá longe de ser perfeita. Mas é a nossa história, autêntica, real e por isso mesmo tão especial. E essa é a mensagem que a gente deixa para você que está acompanhando a gente nessa jornada. A perfeição é uma ilusão. O que realmente importa é a jornada, o esforço, a dedicação e o amor que a gente coloca em tudo que faz. Abrace as suas imperfeições, celebre as suas conquistas, aprenda com seus erros e viva a vida com mais leveza, mais alegria. E lembre-se, você é incrível do jeitinho que você é. Acredite em si mesmo, vá em busca dos seus sonhos e confie na vida. Ela vai te levar para o lugar certo na hora certa. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo com a gente. E fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um episódio cheio de insights e reflexões para te ajudar a viver uma vida mais leve, mais feliz, mais significativa. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.